Você pode ter as melhores intenções, ser incrivelmente inteligente e gentil, mas se sua presença não inspirar respeito, você será simplesmente ignorado. No cenário da vida, ser bom não é o suficiente. É fundamental irradiar força. Aqueles que vivem em um ciclo de justificativas, desculpas e buscando validação alheia, perdem o alicerce essencial para uma vida digna, sua própria autoridade. Maquiavel, séculos atrás, já compreendia essa dinâmica. Enquanto outros pensadores se perdiam em filosofias sobre virtudes ideais, ele observava a dura realidade. O mundo se curva à aparência da força mais do que à autenticidade da bondade. Uma pessoa que se diminui constantemente não é vista como humilde, mas sim como fraca. E a fraqueza, nesse contexto, é um convite aberto ao desrespeito. Este vídeo serve como um choque de realidade para a passividade, um chamado para todos que se esgotaram tentando agradar a todos, acabando por se tornar irrelevantes para si mesmos. O foco aqui é estratégia, postura e presença. Não para inflar o ego, mas para resgatar o respeito que o silêncio e a submissão estão gradualmente corroendo. Uma verdade incômoda que você precisa ouvir é que ser bom demais é um risco. A máxima mais famosa de Maquiavel, é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos, ainda provoca desconforto em muitos. Essa afirmação atinge uma verdade que poucos querem admitir: o mundo não recompensa os bons de coração, mas sim os que demonstram força. Ser bondoso sem possuir essa força é como uma promessa vazia, sem credibilidade para ninguém. Maquiavel analisava a política e a natureza humana com a precisão de um cientista estudando um ecossistema. Ele não via a humanidade como intrinsecamente pura, mas sim impulsionada por interesses, vaidade, medo e a busca por status. Notava que os líderes mais eficazes e os indivíduos mais respeitados não eram os que buscavam adoração, mas sim os que exerciam uma presença imponente. No ambiente real, ser excessivamente bom é perigoso porque as pessoas estão sempre testando os seus limites. Quanto mais você cede, mais elas exigem. Quanto mais você se rebaixa, mais elas se elevam. Rapidamente, você deixa de ser percebido como gentil e passa a ser visto como fraco. E quando um homem é classificado como fraco, tudo o que ele representa, sua voz, sua liderança, suas dores, começa a ser ignorado. Maquiavel nunca defendeu a crueldade, ele promovia a clareza. Ele entendia que a bondade sem uma base estratégica é como um trono desprotegido, cedo ou tarde, será tomado. Se o seu objetivo é ser respeitado, não basta apenas ser uma boa pessoa, é crucial demonstrar que você não vai tolerar desrespeito. Essa postura não é sobre agressividade, mas sobre uma firmeza inabalável. Em um mundo que constantemente testa a sua resiliência, aquele que não estabelece limites claros não é visto como gentil, mas sim como um degrau que pode ser pisado. A verdade é simples: quem não define onde termina permite que os outros avancem sem parar, até que nada reste. O respeito nasce da definição de limites, e esses limites começam em você mesmo. Quando você aceita interrupções constantes, ri de piadas que o diminuem, ou diz sim, por medo de confrontos, você está inconscientemente ensinando aos outros exatamente como devem tratá-lo. Essa é a essência da comunicação não verbal que define sua posição no jogo social. Limites pessoais é a chave para o respeito. Maquiavel, com sua lógica impiedosa, afirmava que um líder deveria parecer acessível, mas manter um controle absoluto sobre seus domínios. Esse princípio se aplica ao indivíduo moderno. Ser acessível não significa estar aberto ao abuso. É crucial saber quando acolher e quando fechar as portas, sem hesitação. É demonstrar, através da sua postura, e não de gritos, que existem limites intransponíveis, e quem os ultrapassa arca com as consequências. O homem que falha em impor limites é engolido, seja por colegas, parceiros, família ou até por si mesmo. Ele vive na busca incessante de agradar, de evitar conflitos e de preservar uma suposta paz. No entanto, essa paz é, na verdade, um medo disfarçado, um silêncio comprado à custa de sua própria dignidade. Quanto mais ele tolera, mais sua presença se esvai, sua força diminui e sua voz se apaga. Até que, no dia em que finalmente tenta se impor, ninguém mais o escuta, pois ele mesmo ensinou ao mundo que sua palavra não possui valor.
O respeito não é exigido através de berros, mas construído através da presença, da postura e da firmeza de quem não se dobra para ser aceito. O homem que aprende a dizer não, com calma, que sabe o que tolera e o que não tolera, começa a reaver algo que o sistema tenta obliterar: sua própria estrutura interna, a base de sua dignidade. No jogo da percepção, sua imagem fala mais alto. Você pode possuir as melhores intenções, valores inabaláveis e um coração leal, mas se a sua postura irradiar insegurança, hesitação ou fragilidade, é essa imagem que o mundo captará, e é isso que minará o seu respeito. Maquiavel já advertia que as pessoas julgam mais pelo que veem do que pela lógica, uma frase que resume uma verdade incômoda: a percepção supera a realidade. No complexo jogo da influência, se você se veste de forma a passar despercebido, fala como quem pede permissão para existir, ou caminha com receio de incomodar, o mundo interpreta isso como fraqueza. Não importa o que você pensa de si mesmo, importa o que você comunica, mesmo em silêncio. Sua aparência, o tom de sua voz, sua linguagem corporal e a firmeza em seu olhar comunicam antes mesmo que você diga uma palavra, e na maioria das vezes, o julgamento já está formado antes mesmo da conversa começar. Robert Greene, ao discutir as dinâmicas do poder, enfatiza que a construção da imagem é uma das ferramentas mais cruciais para comandar ambientes. Isso não se trata de fingimento, mas de uma consciência estratégica. Um homem que negligencia sua própria imagem cede a responsabilidade de sua reputação ao acaso, e o acaso, neste mundo, não é generoso com aqueles que parecem fracos. Sob a ótica do inconsciente coletivo e a projeção da imagem, Carl Jung argumentaria que a sombra exerce sua maior influência justamente sobre aqueles que não controlam o que projetam. Quando um homem não reconhece como é percebido, ele perde o controle sobre o impacto que causa. Ele acaba moldado por expectativas alheias, adaptando-se aos julgamentos externos e vivendo em um estado contínuo de pedido de desculpa simbólico por sua própria existência. Lentamente, ele se desintegra. A aparência é um símbolo, e um símbolo comunica. Ele revela o que você tolera, o que você representa e o que você carrega. O mundo respeita aqueles que demonstram clareza em sua própria presença e, mesmo sem perceber, despreza quem está constantemente se justificando. Esse é o jogo da percepção, onde o que é visto, muitas vezes, supera o que realmente é. A verdadeira autoridade não reside em gritos ou demonstrações exuberantes de poder, mas na serenidade de quem não se abala. É a presença que impõe respeito sem a necessidade de palavras, uma força tranquila que emana do autocontrole e da consciência de seu próprio valor. A estratégia do silêncio é algo muito poderoso. Existe uma postura que comanda respeito sem a necessidade de uma única palavra. É a presença inabalável, o olhar firme e o silêncio preenchido de consciência. Maquiavel compreendia que o verdadeiro poder raramente se manifesta com alardes. Ele possui um peso intrínseco. Esse peso surge do autocontrole, de uma frieza estratégica, e da capacidade de não reagir impulsivamente como a maioria, mantendo-se íntegro mesmo diante de situações desestabilizadoras. O frio silencioso não é apatia, é uma forma refinada de maturidade emocional. É o estágio em que um homem transcende a necessidade de provar algo a alguém e começa a agir com uma clareza interior inabalável. Ele não precisa implorar por respeito porque simplesmente não tolera o desrespeito. Isso não é demonstrado elevando a voz, mas pela sua capacidade de não se misturar, de não se justificar excessivamente e de não se explicar sem necessidade. Ele fala apenas o essencial. Ele age quando é preciso. E quando ele entra em um ambiente, a energia se transforma. Não porque ele busca dominar, mas porque ele simplesmente não se curva. O poder do mistério e da impermeabilidade é algo que Robert Greene, em suas leis do poder, demonstra que há uma vantagem estratégica nessa postura. Quem fala demais se expõe, e quem se revela completamente o tempo todo torna-se previsível. O homem que domina o silêncio, que é seletivo com suas emoções e que observa mais do que reage, torna-se impenetrável. E o impenetrável, invariavelmente, impõe respeito. Jung diria que esse tipo de postura só é alcançado quando o homem integrou sua própria sombra, ou seja, quando ele conhece sua própria força, sua raiva e seus aspectos mais obscuros. Nesse ponto, ele não precisa mais provar nada para ninguém, pois já superou a si mesmo.
Essa frieza consciente é o que distingue o homem maduro do carente. É o que transforma uma simples presença em uma influência poderosa. É o que silencia insultos sem a necessidade de elevar a voz. Pare de se justificar. Pare de se diminuir. O respeito não é algo que se pede, é algo que se conquista. Avalie agora a questão da liberação da autenticidade e o respeito verdadeiro. Você não foi feito para se curvar. Não nasceu para moldar sua existência à visão alheia, nem para pedir desculpas por ter voz, por ter presença, ou por demonstrar firmeza. O mundo não respeita o homem que se apaga para ser aceito. Pelo contrário, ele respeita aquele que se conhece profundamente, que se contém com sabedoria e que se impõe, não por agressividade, mas por uma clareza inabalável. Essa clareza reside em saber o que você tolera, o que você representa e o que você carrega consigo. Maquiavel nos ensinou que o respeito precede o amor. Robert Greene nos lembra que o jogo é, em sua essência, psicológico. Jung nos alerta: se você não integrar sua sombra, ela acabará por dominá-lo. Se você continuar a se rebaixar, as pessoas continuarão a pisar em você. E o que é pior, você mesmo começará a acreditar que merece esse tratamento. Seja incontornável e dê início a uma nova postura. Não peça respeito. Seja o tipo de homem que inspira respeito pelo que carrega em silêncio, pela sua postura inabalável e pela sua presença autêntica. A partir de hoje, que o seu silêncio não seja um sinal de covardia, mas sim de uma firmeza intrínseca. Que a sua presença não seja meramente decorativa, mas sim incontornável. Se essa mensagem tocou você, se fez sentir algo que precisava ouvir, eu te convido a dar o próximo passo. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de se justificar. Compartilhe-o com alguém que precisa urgentemente parar de pedir permissão para existir. E agora, a pergunta mais importante: você está impondo respeito ou pedindo permissão para existir? Deixe sua resposta nos comentários. Quero ler sua perspectiva e construir essa conversa com você. O silêncio pode ser poderoso, mas sua voz, quando usada com clareza, é ainda mais. Vamos juntos nessa jornada de redescoberta da sua própria força.